olhando que tudo que nós já fizemos, não é novidade muito aqui o que foi o apanhado do que foi feito com relação a Jesus. Nós já tínhamos visto que, lembram quando nós conversamos sobre Santo Agostinho e sobre aquelas correntes que opunham, que estavam desenvolvendo uma interpretação mais metafórica para a letra da lei, em contrapartida daqueles que interpretavam literalmente? Nós vimos que São Agostinho ficou ali num meio termo, em um determinado momento da vida dele, ele fez uma interpretação literal, e num outro momento ele fez alguma coisa mais por simbologia do que literal. E aí, naquele momento, nós dissemos o seguinte: as igrejas cristãs não tinham muito material nos evangelhos para desenvolver o conceito de inferno. De fato, em Mateus, só existem 7 referências ao inferno. Em Marcos tem 3, mas são repetidas de Mateus. Em Lucas tem uma, mas também é repetida de Mateus. Então, tem 7 momentos em que se registrou que Jesus falou em inferno. Todos os 7 estão errados. E Jesus não falou em inferno em momento nenhum. Mas vamos ver por quê agora. Mas a turma trabalhou com pouco material, desenvolveu conceitos e se criou o inferno tal como se conhece hoje, o inferno cristão. Mas isso não era o que Jesus falava, não é o que ele citava. Não era, na época de Jesus, não havia inferno. Havia uma outra coisa, simples assim. Não tinha inferno. O inferno foi criado depois de Jesus. E aí, isso nos levou aqui a fazer uma pesquisa. Espera lá, se era assim, o que havia naquela época? Para poder entender o que aconteceu 2000 anos atrás, nós fomos pedir ajuda ao nosso especialista, o senhor Camilo, que já tinha nos ajudado naquela série de contextualização da época de Jesus e na série do Caminhando com Jesus. Ele percorreu todos os caminhos que Jesus fez, ele entendeu como era o contexto da época, então ele era a pessoa, ou o ser, mais indicado aqui para nos ajudar. E aí ele, mãos à obra, ele aceitou a tarefa e foi atrás. E foi percorrendo os caminhos da época e foi traçando o mapa. Chegou lá, voltou e trouxe o mapa para nós. Nós vamos ver esse mapa com detalhes. Isso dentro do contexto, claro, nós não estamos nos afastando do capítulo 7, item 6. A linguagem figurada de Jesus. Jesus falou por parábolas, ele usava metáforas. Não é muita coisa do que ele falava, não era literal, nem era invenção dele. Ele usou o material que já existia na época e que a turma já compreendia. E nós vamos justamente ver que conceitos eram esses nesta época. Então, por exemplo, ele usou expressão muito forte como Gehenna, e fogo eterno. Gehenna, o que é Gehenna? É um local físico, é um lugar perto de Jerusalém. E quando ele fazia isso, o objetivo era óbvio. Ele tinha que impressionar as massas, tinha que fazer aquela contraposição ao reino dos céus, ao reino de Deus. Ou você vai para o reino de Deus, eu vou para onde se eu não vou para o reino de Deus? Quer saber uma coisa? Vai para o Gehenna. Basicamente o que ele fez. Então, Gehenna devia ser uma coisa ruim, ou pelo menos que ninguém queria ir. Mas não era o nosso inferno. Não dá para tomar o pé da letra isso. Algumas bíblias, a maioria delas mais conhecidas, traduziram essa expressão como inferno. E aqui o que nós queremos mostrar é que Jesus não mandou ninguém para o inferno. Mandou para o Gehenna. Então vamos ver o que era o Gehenna na época. Aí o senhor Camilo é que vai nos ajudar, porque ele conseguiu, depois de muita pesquisa e andança, ele conseguiu achar o endereço do inferno. Só não conseguiu o CEP, porque naquela época não tinha CEP. Mas ele descobriu que o Gehenna, o inferno,
ficava no Vale do Rinom, que era uma região ao sul de Jerusalém. Vamos ter que voltar para antes dos judeus, antes de Moisés chegar na região. Antes de Moisés chegar na região, é uma coisa que pouco se fala. Jerusalém já existia, mas o nome não era Jerusalém, era Jebus, porque é um lugar alto e fortificado. Então, era um lugar cobiçado. Quando os judeus, ou israelitas, na verdade, na época não era judeu, quando os israelitas tomaram Canaã de assalto, eles não entraram em Jebus. Só algum tempo depois é que eles conseguiram conquistar Jebus, justamente por ser uma cidade fortificada. Mas aí eles tomaram a região em volta, Canaã, e aí sitiaram Jebus e conseguiram entrar lá dentro. Muito bem. Ao sul de Jebus, tinha um vale, que era o Vale do Rinom, era o Guerinom em hebraico. Para quem conseguir falar hebraico, é mais ou menos o Guerinom, ele está aí escrito em hebraico. É um vale, tinha curso da água, tinha terras que podiam ser plantadas, tinha vegetação, etc. A região lá para o sul. Só que nesta região, havia um lugar mais árido. Olhando aqui, Jerusalém, aqui está o Monte Sião. Se a gente pensar que é dito que o templo foi construído no Monte Moriá e que Jerusalém se estendeu até Sião, e isso tudo passou a ser a cidade de Davi, era no Monte Sião, isso tudo aqui é Jerusalém. Então está aqui. Ao sul de Jerusalém, tá? Vamos um pouquinho de cartografia, hein? Tem o tal do Ribeiro de Cedron. O que é o ribeiro? O ribeiro é que, quando chovia, aqui se formava um curso d'água. Ficava um rio. Era um rio perene, sazonal. Só existia como rio durante alguma época do ano. Quando Jesus veio orar no Monte das Oliveiras, ele está dito lá que ele atravessou o Cedron. Ele atravessou daí para o Monte das Oliveiras. Também há referências pela Porta dos Cavalos, que era a região, era o portal de Jerusalém, por onde os exércitos passavam com os cavalos. Em princípio, era reservado para os animais. Aqui se escoava, entrada e saída de Jerusalém, a atração animal, por aqui. Monte das Oliveiras apareceu duas vezes, porque tudo aqui são montes. Tudo aqui são montes. Jerusalém está aqui no meio do Moriá, do Sião, Monte das Oliveiras. Do lado de cá, um montezinho aqui, que aqui está escrito Monte do Conselho do Mal. Parece que o negócio aqui tinha má fama. A turma de conspiradores que queriam fazer alguma coisa oculta, combinar algo ilegal, saía de Jerusalém e via para cá e que se reunia aqui para decidir mais ações, ou ações heréticas. Então, é o Conselho do Mal. Muito bem. E o Vale do Rinom, está aqui. Ele faz uma curva aqui para chegar, meio que acompanhar o Ribeiro do Cedron e segue seu caminho. Nessa ponta aqui do Vale do Rinom, tem uma parte elevada e árida. Uma parte elevada e árida. É aqui que aconteceram coisas que horrorizaram os judeus ao longo de séculos. E que foi chamado a região do Tofete. Então, vamos fixar aqui, o Tofete está nesta região e vamos avançar. O Tofete era uma parte do Vale de Rinom, uma parte árida, com encostas, um local inóspito, rochoso, pouca vegetação, logo não servia para plantar, estava ali um local meio que abandonado. O que fizeram aqui antes dos judeus chegarem? Vamos lembrar que antes de Jerusalém era Jebus. E aquela turma eram cananitas, os jebuítas. E eles adoravam Moloque. Então, aqui, nesta região, no Tofete, que significa lugar de chama,
ou lugar de tambor. Tem o nome em hebraico pode ser traduzido como chama, local de chama ou tambor. Vamos primeiro pensar na chama. Por que a chama? Por que o Tofete é o lugar de chama? Porque aqui no alto do Tofete construíram não um templo, construíram um local de culto e sacrifícios para o deus Moloque. Culto e sacrifícios para o deus Moloque. Sabe como é que eram os sacrifícios? Os pais levavam as crianças e jogavam na chama. E, pasme, alguns reis judeus depois continuaram o costume e fizeram isso. Então, isso aqui acontecia antes dos judeus tomarem Canaã, os israelitas, e algum tempo ainda depois continuou acontecendo sacrifícios humanos e principalmente de crianças. Então, o lugar de chama, Tofete. Mas também pode ser traduzido como tambor. Por quê? Na hora do sacrifício tocavam tambores. O som dos tambores abafava os gritos das vítimas que estavam sendo jogadas nas chamas. Então, Tofete era um lugar de cultos pagãos que eram totalmente incompatíveis, tá, com o código judaico, a lei de Moisés e tudo mais. Vamos continuar. Aqui uma linha do tempo, que mais ou menos explica isso. Século 8 antes de Cristo, cananeus e jebuseus habitavam essa região e faziam cultos e sacrifícios humanos. Jeremias 7,31 fala sobre isso. E também se descobriu depois que em Cartago, que adorava Moloque, havia uma região equivalente ao Tofete. Em 735 a.C., um rei judeu, rei Acaz, começou a fazer sacrifício. Ele trouxe o filho dele e jogou lá. Está em Crônicas e em Reis. E não foi só ele, não. Quem veio depois, Manasés, continuou e também trouxe o filho para... Deve ter sido aqueles filhos de concubinas, etc., né? Mas havia aqui o sacrifício. De novo, Reis e Crônicas atestam que esses dois reis fizeram sacrifícios a Moloque. É claro que os profetas estavam revoltados com isso. Então, Isaías, em 700 e pouco, um pouco depois de 700, em 700 e 680, ele denunciava essas práticas heréticas. Isaías 30, 33, fala sobre isso. Jeremias deu continuidade. E ele se associou ao rei da época. Ele começou a fazer pregação quando o rei Josias já estava há 13 anos no trono. E este rei resolveu, talvez estado por Jeremias, provavelmente estado por Jeremias, ele resolveu dar um fim nisso. Então, temos aqui citações de Jeremias a essa situação e o trecho em que é dito que o rei Josias fez uma reforma religiosa, acabou com isso e profanou o Tofete. Eu achei interessante a Bíblia diz isso, profanação do Tofete. Isso me lembrou o que fizeram no templo, no segundo templo de Jerusalém, quando construíram lá os gregos, os sucessores dos gregos construíram uma estátua para Zeus dentro do templo de Jerusalém. Lembram disso? Está em contextualização. Olha, vídeos do GPET da minha cultura. E fizeram sacrifício de porcos a Zeus. Ora, porco era um animal impuro para o judeu. Então, tudo que não podia contaminar o templo, e aquele templo ficou profanado e não podia mais ser usado para atos religiosos. E o rei Josias fez a mesma coisa. Agora, o que ele fez para profanar uma religião que fazia sacrifício humano de crianças em fogueira? Tá? Imagina o que ele ia fazer para conseguir profanar isso. Bom, mas para os judeus eram extremamente rigorosos com as impurezas. Lembrando que, por exemplo, se alguém tocasse o corpo de uma pessoa morta,
ficava impura, tinha todo um ritual para se purificar. As mulheres, em seu ciclo, não podiam ser tocadas por ninguém. Se fossem tocadas, quem tocasse elas tinha que se purificar. Então, eles eram extremamente preocupados, zelosos com a questão da pureza. Quando nós olharmos o que Jeremias fala sobre isso, e pensando que ele era contemporâneo, olha o que ele diz. O vale inteiro dos cadáveres e da cinza. Cadáveres e cinza. Olha bolas. Cadáver para os judeus era algo impuro. Provavelmente, quase que certo. Tá? Aí continua falando. Isso aqui há uma unanimidade que, embora ele não tenha falado o nome, é o Tofé. Esse vale inteiro é o Vale do Inom e a parte dos cadáveres é o Tofete, que está aqui de novo o mapa. Tá? Mas observe, e todos os campos, até a torrente de Cedron, olha aqui no Verde Ribeiro, falando torrente de Cedron, Porta dos Cavalos, então ele está aqui, nessa região. Jeremias está falando aqui em 31:40 que Jeová vai chegar o momento que ele vai purificar tudo de novo, tudo será santo. Mas que naquele momento, o que havia nesse vale? Cadáveres e cinzas. Ora, bolas. O que aconteceu foi o seguinte: os judeus passaram a usar esta região como lixão. Imagine que uma cidade, se hoje o lixão é um problema para a cidade, imagina na época, quer dizer, tinha menos lixo, mas tinha menos o que fazer com ele. Traziam o lixão para cá e queimavam. Provavelmente foi o que o rei Josias fez quando ele fez a profanação. Deve ter enchido isso aqui de cadáveres profanos, das pessoas impuras, também não era qualquer um, né? Porque não, só alguns, eu quero gostar de impuros que não mereciam, estou falando dos costumes judaicos, não mereciam ser enterrados, rituais de sepultamento. E eram jogados aqui. Animais mortos, lixo em geral, e como o lixo acumulava e fedia, os cadáveres fediam, eles tocavam fogo. E para manter o fogo, eles usavam o quê? Enxofre. Jogavam pedra de enxofre lá. Então aquele fogo perpetuava ali. Logo, esta região do Tofete era uma região onde havia lixo, corpos mortos, fogo, que em princípio eles queriam manter aceso para consumir o lixo, esses corpos. Aí vem uma pergunta. Se esses cadáveres e as carcaças de animais não caíssem onde tivesse uma chama, o que acontecia com ela? Iam ser consumidas pelos vermes. Então, nós temos fogo que não se apaga e verme. Justamente, podem abrir lá o YouTube e olhar aquele vídeo que fala, na parte que fala sobre o Santo Agostinho, que lá diz que a essência do que está na Bíblia sobre o inferno, naquela época, eu não tinha essa noção que eu aprendi graças ao seu Camilo. Então, naquela época, nós temos dito só que o inferno lá falava apenas em chamas eternas e vermes que consumiam um corpo que não morria nunca. Então, aqui nós estamos vendo a origem disso. Chama alimentada por enxofre, queimando o lixo, e vermes dos cadáveres que não foram incinerados. E claro que esse tipo de uso do solo tornava a região impura, segundo a lei de Moisés. Então, isso aqui é um lugar impuro. Referências, Jeremias, aqui tem um rabino, David Kimi, que no século XIII defendeu essas ideias, mas a essência é essa: Jerusalém mais à frente, no Tofé, num vale, no leste do vale, onde tinha o lixão e desova de corpos mortos, de homens e de animais, homens impuros. Muito bem. Agora, temos que agradecer aqui ao senhor Camilo, que agora dá para entender por que o Tofé está associado com fogo e vermes. Era um lugar repugnante, ofensivo à impureza, à pureza ritual judaica. Estava onde? No Vale do Rinom. Vamos entrar agora na origem das palavras. Vamos aprofundar isso. Vale, em hebraico, era o Gei, que virou G, Reguê. Rinom é um nome próprio.
é um nome próprio, não judaico, anterior, do tempo dos cananeus. Então, o que se entende é o seguinte, que aquela região do Vale do Rinom era uma região de propriedade da família Rinom, que também é traduzido como Vale dos Filhos de Rinom. Então, o Vale dos Filhos de Rinom, aqui ele, tinha uma região chamada Tofete, onde se praticavam sacrifícios ao deus Moloque. E depois os judeus, os israelenses, perpetuaram um pouco isso, até que no tempo de Josias se acabou com isso de vez e o lugar foi profanado, ou seja, foi tornado impuro. E aí o fogo era mantido. Muito bem. No hebraico, então, como é que ficou? Ficou Vale de Rinom, o nome dessa família. Gei, Rinom, em hebraico. Em aramaico, que é o que se falava na época de Jesus, Gei Rinom. E daí? E daí, aqui é que é a chave. E daí que as escrituras não foram escritas em aramaico. Pelo menos, não. Talvez Mateus, talvez apontamentos de Mateus, mas que estão perdidos. Os textos mais antigos dos evangelhos, dos 4 evangelhos, dos Atos Apóstolos, estão em grego. E aí, o que nós vimos? Cadê ela aqui? Cadê? Meu Deus. É porque estou procurando isso, porque eu me confundo com um nome. Da outra vez eu falei errado. Bom, deixa para lá. E daí que a não é Septuagésima, Septuátima. Bom, esqueci o nome. Não importa. A primeiro texto escrito em grego foi escrito por 72 sábios judeus na Alexandria. Também já falamos sobre isso. E não tinha uma tradução para Geena, ou Geinan, ou Geinon. Não tinha uma tradução, porque Inon era um nome próprio. Então, o que eles fizeram? Eles não traduziram para o grego, eles fizeram uma transliteração, isso é importante. A transliteração é quando você pega o som da palavra em aramaico e procura as letras gregas que têm um som semelhante. Para quem manja grego, está aqui, são essas letras aqui. E ficou, no nosso alfabeto, ficou Gehenna. Então, o evangelho, escrito em grego, usa a palavra Gehenna. Agora chegamos no Gehenna. O Gehenna fica no Tofete, que está no Vale do Rinom, ao sul de Moisés, ao sul de Jerusalém. Está aqui o endereço, nem é do inferno, é do Gehenna, que é o Vale do Rinom, no ponto Tofete. Só que a maioria das nossas Bíblias traduzem Gehenna como inferno. Está errado. Em princípio, está errado. Claro, você pode sempre rebatizar, mas vamos ver mais à frente o que é o inferno de verdade na época. Nós estamos falando da época. Mas, na essência, é uma região do fogo que nunca se apaga. E isso foi citado por Jesus. Então, quando Jesus quer dizer, você não vai para o céu, você vai para onde? Vai lá para o chão, vai para o Gehenna. Vai para a região fedorenta, impura, do fogo que nunca se apaga, do fedor de a carne putrefata e de enxofre. Enxofre. Esse enxofre aí, para mim, também bem simbólico. E isso aqui ganhou importância. Aqui o desenho já mostra as chamas já mais intensas para mostrar que está se aproximando do conceito do inferno. As Bíblias traduzem as 7 vezes que Jesus falou do Gehenna como inferno. Nem todas. Nem todas. Não, resumindo, aquela região Tofé, onde haviam sacrifícios a Baal, a Moloque, se tornou um símbolo do juízo final, da impureza extrema, da separação de Deus. Cara, é o oposto a Deus. Moloque era o oposto a Deus, era o equivalente, talvez, a um diabo da época, talvez. E, com o passar do tempo, rabinos e escritores cristãos começaram a usar Gehenna como metáfora do inferno, associando Gehenna ao Tofé e o fogo eterno. Como é que as coisas vão passando e vão
vão mudando e vão ganhando novas acepções. Metáfora do inferno. Aqui são as 7 vezes que estão no Evangelho de Mateus, e quando tem o outro, Lucas e Marcos, que ele fala sobre o Guerrena. Guerrena, não inferno. Tirei de uma Bíblia que não dá para procurar, tem uma tradução internacional nova aí que tenta ser mais fidedigna e usa a palavra Guerrena. Algumas usam a palavra Guerrena. Destaque aqui para Mateus, por exemplo, que Jesus falava sobre o Guerrena. Quando ele fala sobre o escândalo, é melhor você entrar na vida só com apenas um olho do que você ter os dois e ser lançado na guiena de fogo. Sim, é o que a turma via lá, guiena de fogo. Vai lá, dá uma olhada aí, sobe aí na muralha, olha para lá, tá vendo lá o fogo? Essa é a guiena de fogo. Você vai ser lançado lá. É uma forma simbólica, metafórica, dele explicar uma oposição a algo muito bom. Um destaque para Marcos, porque em Marcos, quando ele fala da mesma coisa, ele tem aqui 3 trechos em Marcos que parece nitidamente alguma adulteração, ou pelo menos uma inserção. Está entre aspas, algumas Bíblias estão em sotaque. O mesmo trecho equivalente, seres lançados no Guerrena, e aí colocaram aqui, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Aí ele repete de novo, 43, 46 e 48, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Isso é uma visão que veio depois. Isso aqui provavelmente é uma inserção que está em Marcos. O Guerrena é um local onde o seu verme não morre, aí já estamos chegando no inferno, e o fogo não se apaga. Esta é a visão do inferno cristão. Fogo eterno e o verme que não morre, e está sempre corroendo os corpos que não morrem também. Eu tenho que acabar, que o tempo acabou. Só fechando aqui o raciocínio. Então, se Guerrena é o vale de Rinom, de onde que saiu a palavra inferno? E por que passaram a usar? Simples. Tá aqui de novo, o seu Camilo veio ajudar. Ele foi procurar, cadê o inferno? Aí ele pensou, ora bola, se o céu está lá em cima, e se o inferno é oposição ao céu, aonde é que o inferno está? Aqui embaixo. E, de fato, no latim, existe a palavra infernos, ou infernum, que é derivado de uma outra, ínferos, que significa aquilo que está abaixo, que é inferior, que está subterrâneo, que está lá embaixo. Então, tem uma palavra no latim, ínferos, de onde se derivou a palavra infernos, que significa o que está aqui embaixo, aqui, ó. E já em Roma, quando ele colocava no plural, todos aqueles que estão embaixo, eles estavam falando dos mortos. Inferi, o plural é inferi. Então, quando eles falavam dos mortos, que estavam no mundo subterrâneo, que para eles era Hades, eles não falavam em inferno, eles falavam em Hades. Nós já vimos o Hades, já estudamos o Hades. É a morada das almas depois da morte, que estão onde? Lá embaixo, no submundo, no mundo subterrâneo. No ínferi, de onde saiu infernos. Inferno. Quando a Bíblia foi traduzida do grego, quando a Bíblia foi montada, na verdade, né, e foi escrita em latim, veio a palavra inferno no lugar de Guerrena. Tem outros conceitos aqui, mas eu acho que já acabou o nosso tempo, acho que eu vou pular. Não, vamos só esse daqui. Eu não falei nada até agora do Seol. Entre os judeus, na língua hebraica, havia um nome, Seol. Eles acreditavam que as pessoas mortas iam para um lugar que não era de castigo, não era de espera. Você morreu, você vai para o Seol. Lá você fica esperando o que vai acontecer contigo. Tá? Era o primeiro destino após a morte. Todo mundo vai para o Seol, o bom, o mal, etc. Fica ali esperando alguma coisa. Não era muito bem definido isso. Os gregos tinham o Hades. O Hades, sim, era o mundo dos mortos. Aqui, ó, Septuaginta. Tem que decorar. Septuaginta foi a primeira Bíblia grega. Primeira Bíblia, de fato, consolidada, e foi em grego. E claro que quando o grego traduz a Bíblia e encontra a palavra Seol, o que ele faz? Hades.
Então, quando a Bíblia vai para o grego, a Septuaginta, a palavra Seol desaparece e entra a palavra Hades. Isso vai ganhando novos conceitos. Ainda é um lugar temporário. Qual é o uso bíblico dela? Aqui é o uso bíblico. É um lugar temporário antes do juízo final. Fica lá esperando o juízo final. Mas, com o passar do tempo, o cristianismo começou a fazer um paralelo com o conceito do inferno de outras coisas que vieram depois. Então, Hades passou a ser também pensado no inferno. Mas, para os gregos, Hades não era inferno. O inferno tinha o lado bom e o lado ruim. Os Campos Elíseos e o Tártaro. Nós já também falamos sobre o Tártaro. Se quiser falar em inferno em grego, tem que falar em Tártaro. Mas o Seol era o lugar de transição, de espera. O Hades era o submundo em geral. A Bíblia, em grego, trocou Seol por Hades. Aí vem o conceito do Geena, que nós já explicamos todo ele. Então, no Novo Testamento, quando Jesus fala, ele não usa nem Seol. Aliás, ele usa. Tem 2 trechos onde está escrita a palavra Hades. Mas não é possível que ele tenha falado Hades. Ele não falava grego, porque ele não escrevia em grego, não usava grego. Ele provavelmente usou em 2 pontos, lá de Lucas, se eu não me engano, Seol, que era uma coisa mais do tipo, ó, você está lá esperando, você vai para o Seol, só que ele falou em Hades. Ele usa como uma metáfora da condenação final, daqueles que não vão para o céu. Você não vai para o céu, então você vai para o Guiana. Olha para lá como é que é aquilo. E com o tempo, passou aquele fogo que não se apagava, era o destino dos ímpios, era o castigo eterno. Aí vem a eternidade das penas. Então, quando a gente junta esse histórico aqui, esse passar de conceitos, isso tudo levou para o inferno. Latim, lugares inferiores, mas o conceito inicial na língua latina, se falasse em ínferos, era o que está embaixo, ou se for no plural ínfere, eram os mortos. Na Vulgata aqui, ó, já aparece a palavra inferno. Antes, não. E na Idade Média, daí para frente, passou a ser um lugar de tormento eterno para todos os condenados. Vai para o inferno. Vamos deixar isso aqui como resumo para a continuação.